Olá, estamos de volta com mais uma edição do Secov Entrevista. Hoje temos a honra de receber o nosso vice-presidente financeiro, Alberto Duplessis Filho, a quem agradecemos pela presença. Engenheiro e sócio da Ale Engenharia, empresa voltada à construção de empreendimentos residenciais de alto padrão e negócios imobiliários, nosso convidado foi o responsável pela vice-presidência de Tecnologia e Relações de Mercado do Secov entre 2002 e 2009. E a partir de 2012, durante as gestões Cláudio Bernardes e Flávio Amari, passou a comandar a vice-presidência financeira da entidade. Doutor Alberto, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado. Alberto, como foi a sua chegada ao Secov São Paulo e por que decidiu entrar no Sindicato da Habitação? Bom, essa é uma história antiga, né? Já vão quase 20 anos. Né? Eu fui convidado por um colega de faculdade, eu já tinha a minha empresa, a minha construtora, ele era um colega de mercado, colega de faculdade, e me convidou para vir para uma reunião do Secov, na antiga sede, na Brigadeiro Luiz Antônio, e aonde eu tive a honra de reencontrar e ver e ter um contato muito próximo com o Dr. Sérgio Mauad, que era o presidente na época, e que ele tinha uma história de alguns empreendimentos com meu pai, né? Meu pai foi sócio-diretor da consultora Adolfo Lindenberg. Então, quando ele me viu lá participando de uma reunião, ele já me fisgou e já... Eu tinha 35 para 37 anos na época, e ele falou, não, você vai ter que participar aqui conosco, e eu já fui engajado na época no grupo de jovens empresários. Então você vê como já se passaram muitos anos já a partir desse engajamento. Então a partir daí eu fui me engajando cada vez mais, aí comecei a participar na diretoria de qualidade. Na época o Cláudio Bernardes era o vice-presidente de tecnologia, me convidou para assumir a diretoria de qualidade. Depois, quando o Cláudio se retirou da vice-presidência de tecnologia, ele me convidou para assumir o lugar dele. Foi quando em 2002 eu assumi a vice-presidência de tecnologia. Aí depois de 7 anos nessa vice-presidência, eu achei que já estava aposentado de Secov, e aí foram me buscar para uma árdua tarefa ingrata, que é a vice-presidência financeira, que eu desempenho assim com também tenho uma honra grande de desempenhar essa função, mas é árdua, né? Então houve um convite insistente e acabei assumindo. Então, e aqui estou hoje, né? Tá certo. E como engenheiro de formação, quais as facilidades e também os desafios de se exercer justamente a vice-presidência financeira da entidade? Bom, na verdade, a engenharia ela é uma disciplina que traz alguma flexibilidade para outras áreas, né? E eu sempre tive assim um gosto pela área financeira. Quando eu me formei na Poli, na USP, eu imediatamente prestei um exame para ingressar na pós-graduação da Getúlio Vargas, e eu fiz então mais 2 anos de curso de pós-graduação em administração de empresa. Então já tive um certo viés financeiro na época. Também logo que me formei, nós estamos vivendo naquela época uma crise talvez não tão intensa como agora nós estamos vivendo, mas também uma crise forte. Meu pai era engenheiro, tinha construtora, e falou, você está recém-formado, engenharia não está uma área muito boa de trabalho. Eu acabei procurando emprego na área financeira e eu fui admitido no Citibank. Na época era um banco muito procurado para seguir carreira na área financeira. Fiquei lá por 4 anos, quase 5. Aí meu pai tinha falecido, tinha a empresa da construtora da família, aí eu decidi voltar para a engenharia. Então eu tenho um certo viés financeiro, e tanto de estudar na pós-graduação, no próprio banco, me deu assim
um conhecimento... E uma base. Uma base amplificada também para a área financeira. A viabilização do trabalho de sua vice-presidência exige justamente os recursos materiais, financeiros e humanos aos quais precisam ser administrados de forma muito competente, uma vez que tem origem na contribuição sindical e também social das empresas do setor imobiliário. De que forma os associados têm acesso aos resultados desse trabalho? Então, primeiro é importante frisar que o nosso trabalho visa proporcionar o máximo de recursos para todos os objetivos que o Secov almeja atingir. Nós temos aqui mensalmente uma reunião de vice-presidência, né? Eu estou também muito a par de tudo que está, assim, de maneira resumida e, vamos dizer assim, nessas reuniões a gente discute o que de mais importante está acontecendo em cada uma das áreas nossas, que é bem abrangente, né? Sim. Nós vamos desde loteamentos, administração de condomínios, e a área de imobiliárias, incorporadoras, então a gente abrange um leque grande de atividades. Eu, participando dessas reuniões, eu tenho, assim, uma informação importante no que são os grandes objetivos e as grandes metas do sindicato na defesa dos seus representados e dos seus associados, e a nossa tarefa é maximizar os recursos, né, para que eles sejam utilizados nessas frentes prioritárias, né, e ter muita responsabilidade, porque é um dinheiro que vem dessas contribuições, então a gente tem que ter uma administração muito responsável, muito, assim, com critérios bastante rígidos de contratações, de concorrências. Tudo tem que ser verificado com muito cuidado. Nós temos, além de toda a nossa estrutura aqui, né, que é uma estrutura bastante bem preparada para atuar nessas frentes operacionais aqui internas. Além disso, nós também temos uma auditoria executada pela KPMG agora, né, que é uma empresa das mais importantes aí da área de auditoria. Então, nós temos programas de planejamento anual, de orçamento, com revisões, temos auditorias e temos uma série de controles internos aqui para garantir que tudo isso seja feito com muita eficiência e responsabilidade. E tudo isso é muito transparente, né? Os associados, eles têm, eles têm, assim, uma informação que está aberta em todos os nossos relatórios financeiros, pelo qual eles podem constatar que tudo está sendo feito com muito carinho e com muita responsabilidade. Essa é a palavra. Ok. Alberto, você possui uma larga experiência na atuação em obras de edifícios residenciais, comerciais e industriais, e agora está focado na construção de empreendimentos residenciais de alto padrão. Como você avalia a atuação e também as tendências, né, para estes segmentos? Bom, eu vou tentar falar um pouquinho de uma maneira um pouco mais genérica, né? Como a gente sabe, o país está enfrentando, sim, talvez, eu acho que com certeza, a pior crise econômica da sua história. Então, nós estamos numa situação que praticamente não está boa para segmento nenhum, né? Vamos falar agora do mercado imobiliário, né? Da nossa área. É uma área que sentiu muito, né? Acho que todos esses segmentos que o Secov representa estão todos sentindo demais, né? Eu estou mais afeito ao segmento interno aqui da incorporação, que é onde eu tenho as incorporações, os negócios imobiliários, a área residencial, comercial, as construções. Sei, né, que as empresas estão enfrentando seríssimas dificuldades, né? Uma delas, que é um assunto que está muito em pauta, são os distratos, né? Que as empresas não só sofreram uma recessão brutal, como se viram obrigadas
a arcar com devoluções de valores absurdamente altos, né? E ainda bem que as nossas empresas são essas empresas que mais sofreram, por outro lado, são as maiores do mercado, né? Então elas estão conseguindo aguentar isso através do respaldo que elas tinham na sua grande estrutura, mas estão sofrendo em demasia. Esse assunto está em discussão já faz tempo, né? Ainda não se chegou a uma solução definitiva. Então, de uma maneira geral, existe uma crise, tá certo? O que a gente percebe que a partir de meados desse ano, parece que chegamos ao fundo do poço e estamos sentindo leves reações de novos negócios, mais vendas, mas ainda de uma maneira tímida, né? Mas a gente tem, assim, uma percepção que, principalmente para o ano que vem, deve haver uma recuperação, né? Se bem que a gente sabe que nem todas as medidas necessárias para consertar a nossa economia ainda foram tomadas. Podemos falar, por exemplo, da reforma da Previdência, que é a mais importante e que está aí meio encalacrada, sai, não sai, pelo jeito nesse governo talvez não vá sair. Então, nós ainda não temos todas as condições otimizadas para consertar a nossa economia, mas a gente sente a nossa economia é pujante, é uma economia com um mercado muito grande, então nós já sentimos em várias áreas alguns sinais de volta a crescimento, porém ainda muito tímido. Então, a gente aguarda, né? Nós estamos aguardando, né? Alguns segmentos vão recuperar um pouco antes, né? Um dos que menos sofreu foi o Minha Casa Minha Vida, né? Então esse segmento é um segmento mais ou menos de demanda constante. No meu caso particular, tem um segmento de alto padrão, sofreu um pouco menos, eu posso dizer, porque são nichos, né? São, assim, é um mercado muito específico. Sofreu um pouco menos, mas não posso dizer que não sofreu. Houve uma queda, porém não tão acentuada como o geral. O que eu acho que eu poderia dizer, assim, de maneira resumida, é isso. Roberto, o Secov, ele desenvolve produtos e serviços necessários ao contínuo aprimoramento das atividades imobiliárias. Quais são os próximos passos? Então, nós estamos agora vivendo um momento um momento de alteração na base de contribuição sindical, né? Através da nova lei de reforma trabalhista, foi extinta a contribuição obrigatória. Então, hoje, o nosso principal desafio é continuar a obter, né, essas contribuições agora voluntárias dos nossos representados, dos nossos associados, para que a gente continue a poder oferecer tudo isso que a gente vem oferecendo nesses muitos anos de existência do Secov. Então, o próximo passo imediato é fazer esse equacionamento de receita, né? Isso nós vamos ter uma definição mais clara no início do ano que vem, que é quando venceria a contribuição obrigatória, que agora passa a ser voluntária. Então, nós estamos num trabalho de acessar a todos os nossos representados, mostrar toda essa nossa história, mostrar toda a nossa estrutura, mostrar a nossa importância, né? O Secov tem feitos aí magníficos, né? Na área imobiliária, nós temos muito para mostrar. Então, agora, em troca, né, desse nosso trabalho excepcional, nós precisamos que os nossos representados continuem a nos suportar financeiramente. Então, esse é o primeiro passo. Na sequência, nós vamos continuar trabalhando nas frentes que a gente sempre trabalhou. E eu acho que também o segundo passo fundamental é criar condições para que o nosso mercado também recupere a pujança anterior a toda essa crise. Então, eu acho que é fazer diagnósticos, né, de problemas e de soluções para esses problemas. Um deles é o distrato, que eu já falei. Sim. E criar condições para as empresas voltarem a crescer, o nosso mercado voltar a crescer, tá certo?
E aqui em São Paulo a gente está sempre muito de perto, acompanhando de perto as questões urbanísticas da cidade, que interferem demais no nosso negócio. Também eu acho que é uma frente bastante prioritária. Tá certo. Alberto, muito obrigada pela sua entrevista e uma boa sorte em suas iniciativas. Eu que agradeço e desejo a todos nós sucesso aqui dentro do Secov. Agradecemos a audiência de todos e contamos com vocês no nosso próximo encontro. Até lá!